Bom dia, graça e paz para toda a igreja que nos ouve aí em casa. Mais um domingo, mais uma palavra online. Esperamos que seja por pouco tempo, mas já vamos falar de alguns anúncios. Antes de mais, espero que todos os irmãos possam se encontrar em paz, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo voa, o tempo corre, o tempo urge. Eu costumo a dizer tantas vezes que o relógio não para. Dia 7 de março, neste domingo, quero dizer a todos os irmãos que em breve estamos à espera que as nossas autoridades, que a Direção-Geral de Saúde possa dar as indicações para reunirmos, como é habitual, para que possamos em breve termos os nossos cultos presenciais. E antes de orar, antes de passar a palavra que Deus tem posto no meu coração para cada um de vocês, um abraço. Tenho saudades de ver muitos de vocês. É verdade que a casa de oração ou a igreja, como nós dizemos tantas vezes, a porta está fechada. Mas atenção, a palavra de Deus não está fechada. O Espírito Santo não está fechado. A igreja ao qual és tu, a igreja ao qual sou eu, a igreja reunida nos quatro cantos da terra, onde Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja, essa igreja que somos nós, o templo do Espírito Santo, sim, está sempre em aberto, não está confinado. Agora é verdade que nós, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, o mundo sofreu mudanças. É verdade que nós sabemos muito bem que está escrito, tudo isso iria acontecer, pensávamos que estavam mais longe, mas a verdade é que tem acontecido. E por falar em alguns anúncios, antes de orarmos, antes de partilhar a palavra, gostava de dizer a cada um dos que me ouvem. Muitos têm-me perguntado: pastor, quando é que a igreja, ou seja, a casa de oração, abre? Então eu tenho uma resposta para vocês. Se vocês bem se lembram, o nosso país, há meia dúzia de dias atrás, há um tempo atrás, muito recente, atravessamos como um país na Europa, no mundo, um dos que mais teve casos de Covid-19, mais teve casos de infecções. Chegamos a ter durante alguns dias, não todos os dias, mas chegamos a ter à razão de 300 mortos ao dia. O nosso pequeno país, um país mais ou menos com 10 milhões de pessoas, e que tivemos mais ou menos por dia entre 10 a 15 mil infectados. O que é que eu vos quero dizer com isso? Muitos que me perguntam: pastor, quando é que a igreja abre, quando é que a igreja não abre? Eu quero dizer a todos vocês: guardem as forças, guardem toda essa fervorosa, guardem toda essa vontade, pois em breve a igreja vai abrir. E antes da igreja abrir, nós vamos anunciar a cada um de vocês. Mas nós, como Ministério Jesus é a Rocha, nós, como Ministério aqui na zona da Lourinhã, no Conselho aqui na Zona Oeste, nós em Presbitério, em Conselho de Igreja, nós estamos coniventes com as autoridades. Nós não nos passa além, não nos passa ao lado aquilo que os nossos profissionais de saúde passaram e continuam a passar. Ainda é muito cedo para deitar foguetes. Ainda é muito cedo para cantar o hino da vitória. Sabemos que Jesus na cruz do Calvário venceu por nós, mas a verdade é que ser cristão é obedecer às autoridades. Ser cristão é estar conivente com o povo da nossa terra. Ser cristão é poder dar-nos um testemunho, não só na oração, e a porta da igreja, ao estar fechada neste momento, não mete em causa a nossa fé, não mete em causa a nossa integridade, não mete em causa a nossa devoção pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o grande testemunho que a igreja na terra deve dar é tal, é ter um testemunho, ser submissa às autoridades. E porquê é que eu estou a falar em tudo isto? Muitos irmãos perguntam: pastor, mas eu acho ou não acho que Ministério tal, Ministério A, Ministério B já tem as portas abertas. Isso não nos compete a nós. O Ministério Jesus é a Rocha
conivente, como eu já disse, com as autoridades desta terra, entende e compreende que quando todas as condições estiverem reunidas e quando a Direção-Geral de Saúde puder abrir e quando o nosso Primeiro-Ministro e o Presidente da República, ao qual Jesus Cristo diz para estarmos submissos às autoridades delegadas na terra, porque foi Deus que as delegou, então, quando assim o entendermos e quando assim convir, nós vamos abrir a casa de oração. E queria-vos deixar um versículo sobre este assunto, os anúncios já de entrada, depois vamos falar o que Deus tem posto no meu coração. Em Romanos 13, gostava que os irmãos aí em casa pudessem confirmar e testificar as Escrituras, Romanos 13, para responder a muitas perguntas. Todos aqueles que me ouvem, toda a amada igreja, todos os irmãos, os 150 membros que nós temos nesta igreja, que possamos entender e compreender que tudo aquilo que se está a passar só se passa porque Deus assim o tem permitido. O nosso Deus, como tantas vezes eu digo, nunca foi apanhado de surpresa ou está desprevenido. Ele é ontem, é hoje e amanhã. E o apóstolo Paulo, quando dá esta diretriz sobre as autoridades, sobre o obedecer, e não se esqueçam, mais vale obedecer do que sacrificar, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse para nós sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E a Igreja de Jesus na Terra, para testemunhar que somos pessoas idóneas e que estamos coniventes com todas as dificuldades e não estamos a viver num mundo à parte, nós devemos saber as Escrituras para nos respondermos a todas as perguntas que nos fazem. Então, queridos, o apóstolo Paulo à Igreja aos Romanos, ele escreve a seguinte carta no capítulo 13, a partir do verso 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, ouçam com ouvidos de ouvir, meus queridos. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação a Deus. E os que resistirem terão sobre si mesmo condenação. No versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. E para terminar o versículo 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu vou repetir o versículo 5, meus queridos irmãos. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos às autoridades, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Queridos irmãos, amigos da Zona Oeste e todos que congregam connosco e os que não congregam, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Mas lembrem-se de o seguinte: a palavra do Senhor, esse GPS, essa bitola, essa bússola, é quem nos conduz, é o cajado do pastor. Então o ministério Jesus é a rocha, entendendo e compreende as Escrituras, é por isso que entende que estamos, e ainda por um pouco de tempo, vamos continuar com a porta da igreja fechada. E porquê, pastor Paulo? Porque nós não obedecemos às autoridades só com medo delas nos castigarem. Não. As autoridades ao qual na terra temos só existem porque Deus delegou. E se nós cremos na autoridade superior que é Deus, que nunca ouvimos, então temos que crer nas autoridades que Deus delegou, que temos visto, vivem na nossa rua, vivem na nossa vila, vivem na nossa aldeia. E para já, meus queridos irmãos, lembrem-se, não pelo castigo, mas pela consciência. Então, queridos amigos, eu como vosso pastor, eu como vosso irmão e companheiro nas lutas e nas batalhas, quero vos anunciar a todos vós que me ouvem neste domingo de manhã,
neste dia maravilhoso, quer chova, quer não chova, o dia 7 é perfeição, mas ainda que fosse 8, 9 ou 10, Deus é bom e perfeito em nossos corações. Guardem o fervor, guardem essas saudades, para que no dia em que a casa de oração, os cultos que nós temos, por norma, à quinta-feira às 21, sexta-feira, jovens às 21 e domingo às 10 da manhã, eu espero cá pelos irmãos. Portanto, vamos obedecer às nossas autoridades. E quando o nosso país reabrir, quando o nosso país desconfinar, quando os nossos governantes, que elegemos ou não elegendo, apontarem com a Direção-Geral de Saúde, nós esperamos, neste espaço de 600 metros quadrados, com 320 lugares, salas para crianças, salas para jovens, e reunimos toda a condição de distanciamento social para que vocês possam ter paz e vir à igreja com conforto e com qualidade. É o que eu tenho para vos dizer, para todos aqueles que me perguntam porque é que abrimos, porque é que não abrimos, ou quando abrimos. Que Deus vos abençoe. Gostava e convidava os irmãos a inclinar a cabeça para orar e falar com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu poder. Tu és Deus no céu, mas também és Deus na terra. Obrigada porque nada fugiu do teu controle. Obrigada porque tu és Deus em todo o tempo. Obrigada porque somos cabeça e não cauda. Estamos por cima e não por baixo. Fomos feitos para emprestar e não para tomar. Obrigada porque tu tens zelado pela tua igreja. Obrigada porque tu tens sido com cada irmão. Obrigada porque tu tens sido com cada família. Obrigada porque o teu poder e o teu Espírito Santo, o Consolador, o Intercessor, tem sido conosco todo o dia, Senhor, para todo sempre. Pai querido e Pai amado, guarda todos aqueles que me ouvem. Não importa se congregam conosco ou não. Não importa a fé que professam. Porque tu dizes, todo aquele que confessar a Cristo, todo aquele que se reconhecer como pecador e se arrepender, será salvo. Senhor, guarda a Zona Oeste, guarda todos os nossos familiares, guarda todos os nossos irmãos, guarda todos os nossos governantes, guarda todos aqueles que estão na frente da batalha, apazigua este temporal e traz descanso. Porque é possível, mesmo no meio do temporal, ter o descanso do Senhor. Então, Pai, eu profetizo paz, eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo desprender e o poder do Teu Espírito sobre a Tua Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Queridos amigos, a hora não para e eu queria ter uma palavra para cada um de vocês, uma palavra que Deus tem posto no meu coração. Deus tem posto no meu coração descanso. E vocês podem estar a pensar, oh Pastor Paulo, descanso. Não vou falar do descanso físico. O descanso físico é necessário? Claro que sim. A palavra do Senhor lá em Gênesis, no iniciar, no princípio, diz que o Senhor com as suas mãos fez o homem, mas todas as coisas foram feitas à voz da sua palavra. E diz que o próprio Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele diz que 6 dias trabalhou, ao 7º descansou. Mas eu não vou falar do descanso físico, porque todos nós temos que trabalhar. Eu amo trabalhar, mas adoro a Deus. Eu digo muitas vezes, nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Em tempos na minha vida, eu vivi para trabalhar. Hoje faço praticamente a mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu pastorei a igreja, mas não sou remunerado pela igreja. Tenho mãos, trabalho, eu, a minha esposa, os meus filhos, somos uma equipa. Estamos ligados à agricultura e comercializamos produtos, fazemos mercados. Por isso também, nestes últimos tempos, a minha ausência em 2 cultos online, calhou que tivemos aí um grande aperto de trabalho, mas a palavra do Senhor diz que quem não trabalha não deveria comer, mas isso é outra pregação. Mas o que eu vos quero dizer, nesta manhã de domingo,
é que o descanso físico, o trabalho físico, a fadiga física ou o cansaço físico não é o que mais nos preocupa. Não é aquilo que te preocupa mais a ti e a mim. Tantas vezes eu digo para a minha esposa, digo para os meus amigos, digo para muitas pessoas, nós podemos trabalhar de sol a sol. Podemos até trabalhar quando o sol já se pôs ou começarmos a trabalhar como tantas vezes o fazemos antes do sol se levantar. Mas a verdade é que uma boa noite de sono, a verdade é que uma boa posta de bacalhau, uma batatinha cozida, um fio de azeite desse bom que nós temos em Portugal, o teu corpo, as tuas forças renovam-se. Mas o salmista Davi, ele disse: minha alma, por que te abates dentro de mim? Por vezes a nossa alma, o nosso espírito está cansado, está abatido e por vezes até podemos não ter o nosso físico desgasto ou não termos trabalhado muito ou até podem estar de férias. Agora neste confinamento muitos irmãos têm falado comigo: pastor, estou farto de estar em casa, porque a verdade é que muitas firmas, a verdade é que alguns trabalhos, a verdade é que muitos dos negócios que nós temos estão fechados. Ficamos tristes, claro que sim. Quando nós passamos à nossa vila da Lourinhã, por vezes dizemos: parece uma vila fantasma. É verdade que nós não acreditamos em fantasmas, mas a verdade é a expressão do povo. Nós, por causa da nossa profissão, porque estamos ligados a tudo aquilo que diz respeito à alimentação, não estamos confinados, não estamos parados, mas eu admiro a capacidade dos nossos irmãos, não é fácil. Hoje, uma irmã dizia para mim: estou cansada, estou farta de estar em casa. A verdade é que todos nós gostamos de produzir, gostamos de trabalhar. E quero-vos dizer uma coisa, queridos: trabalhar é um dom de Deus. Trabalhar é uma dádiva de Deus. Quem tem saúde e não gosta de trabalhar, queridos, isso é um sentimento, isso é proveniente do inferno. Porquê? Porque o nosso Deus é trabalhador, o nosso Jesus Cristo é trabalhador, o Espírito Santo que habita em ti e em mim, 24 horas ao dia, não dorme, não descansa, é trabalhador. Os anjos do Senhor Jesus Cristo que acampam ao teu e ao meu redor, dia e noite, são trabalhadores. Então o povo de Deus deve ser trabalhador. Mas a fadiga, o cansaço e o abatimento da alma, só Deus te pode dar esse descanso. Descanso. Pastor Paulo, como é que eu posso descansar? Como é que nós podemos descansar? Como é que nós, igreja, como é que nós, irmãos e povo de Deus, em meio das lutas, no meio das batalhas, no meio de um temporal, no meio de um terremoto, no meio de uma pandemia, podemos descansar? Descansemos no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pode nos fazer descansar. E ter o descanso de Deus não significa não termos problemas. Ter o descanso de Deus não significa não termos dificuldades. Ter o descanso de Deus e aprender a descansar na pessoa bendita de Jesus Cristo não significa estar à parte dos temporais. Queridos, amigos, irmãos, não vos falo de cor, não vos falo pela letra, porque a letra mata, mas falo-vos pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá vida, e vida, mas vida com abundância, que é possível no meio da pandemia, é possível no meio do desemprego, é possível no meio da escassez, descansar no Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a tua porção, o Senhor é a nossa herança, nele confiarei, e nenhum bem ele negará a um dos seus. E por falar em temporal, e por falar em dificuldades, nós vamos partilhar um texto muito rico que se encontra no Evangelho de Lucas. Os irmãos abram a palavra do Senhor, por favor, por excelência, se assim o desejarem, no Evangelho de Lucas, Lucas 8, o versículo 22. Diz comigo:
descanso. Descanso da alma. Descanso do nosso espírito. Uma alma não abatida. Uma alma que confia em Cristo. Uma alma que, ainda que a proa do barco se encoste à popa, ainda que os montes se desarraiguem no mar, ainda que a terra possa tremer, nós confiamos no Senhor. Abba, Pai, querido Deus, Pai amado, é Ele quem nos sustém. Então, nesse texto, nesta passagem, neste acontecimento ao qual o apóstolo Lucas, este evangelista, ele relata por estar ao lado de Jesus Cristo, e esse texto que chega aos dias de hoje, vivo e eficaz, como uma espada de dois gumes, porque a palavra do Senhor era, a palavra do Senhor é, a palavra do Senhor continuará a ser-lo. É uma palavra viva. A palavra de homens passa, tudo passa, mas a palavra de Deus, essa permanece para todo o sempre. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos, Jesus Cristo. Eu vou repetir o início do versículo, porque um bom início determina uma boa chegada. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, os discípulos, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. Digam assim comigo aí em casa. E sobreveio uma tempestade de vento. Naquele tempo não foi uma tempestade de Covid-19, não foi um confinamento, não foi o desemprego, não foi como pagar a casa, como pagar o carro, as dificuldades, foi vento. Eu não sei quais são os ventos que têm estado a soprar, mas eu te garanto, aquele vento, já lá vamos ao versículo, o Espírito mete no meu coração para falar contigo nesta manhã, a palavra de poder. E se tu tens o Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Aquele mesmo vento impetuoso, aquele mesmo vento que dividiu aquele mar vermelho, quando o povo de Deus, escravizado no Egito, ao qual Deus utiliza o profeta Moisés para resgatar, para encabeçar todo aquele plano, e quando Deus faz o povo se dirigir ao mar, o mar estava fechado. Mas diz que veio um vento, e esse vento abriu o mar. E quando esse vento abre o mar, diz que o povo de Deus, o grande obstáculo, que era o obstáculo, passa a ser um caminho a pé enxuto. O Senhor diz que abre caminhos no deserto. O Senhor diz que mete rios no ermo. O Senhor diz que coisa nova está para sair à luz. Não vos lembreis das antigas nem das passadas, mas ficai atentos, que todo esse mar de problema, todas as dificuldades que aparentemente a igreja está passando, é para que Deus possa fazer um caminho, para que nós possamos ter vitória, para que nós possamos cantar o hino da vitória e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eles passam no meio do mar, esse vento, ele abriu o mar. Significa que quando este vento, quando diz, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Nós pensamos que tudo aquilo que aos nossos olhos aparenta a ser mau, tudo aquilo que aparenta a ser uma tempestade, é uma oportunidade, igreja, povo de Deus, homens e mulheres da Zona Oeste, irmãos e irmãs, portugueses que me ouvem, tudo o que está a acontecer é uma oportunidade para nós entendermos, compreendermos e confiarmos no Deus de Israel, confiarmos no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, confiar no próprio Jesus Cristo e depender do Santo Espírito que vive em nós.
O caminho está aberto. Olha só para este texto. E diz assim o versículo 24. E chegando-se a ele, os discípulos chegaram-se a Jesus e o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Amigos e amigas e irmãos, eu quero vos dizer algo. O maior professor de vida, o maior mestre de vida é Jesus Cristo. Tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que se está a passar hoje no nosso meio, tudo aquilo que se está a passar na nossa comunidade, tudo aquilo que se está a passar no nosso povo português, a nível global, não é para derrota, não é para ficarmos por baixo. Perder uma batalha nunca significou termos perdido a guerra, porque a guerra foi ganha na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo, no Monte Caveira, naquele calvário de dor, ali no Gólgota, Ele expõe as trevas, Ele expõe os demónios, Ele pisa o diabo, porque o diabo brama como um leão ao redor da igreja para a tragar, mas Ele não é o leão. O nosso leão é o leão da tribo de Judá. O nosso leão é a pessoa bendita de Jesus Cristo. É aquele que diz para os discípulos, já vamos terminar o texto, queridos, vamos passar para a outra banda. Em algumas versões, vamos passar para a outra margem. Jesus, quando diz para os discípulos que eles iam passar para a outra margem, ou para a outra banda do lago, Ele não disse que não viriam problemas. Ele não disse que não viriam dificuldades. Ele não disse a eles que o vento não se levantava nem as ondas do mar. Quando Deus promete, Ele promete. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. O sim de Deus é o amém dos homens. Só quem pode parar as promessas de Deus és tu e eu. Mas se nós obedecermos a Deus como a nossa autoridade suprema, quando nós guardarmos essa palavra no nosso coração, eu quero te dizer, os olhos de Deus, a mão de Deus, o sim, o amém de Deus está apontado para ti. Eu nesta manhã, eu profetizo vida. Eu profetizo cura. Eu profetizo essa porta aberta. Eu profetizo o agir de Deus na tua, na minha e na vida do povo do nosso país. Queridos, e olha só, vamos passar para a outra margem. O temporal, as ondas do mar, não é para nos derrubar, mas simplesmente é para nos estruturar, é para nos enraizar, é para nos alicerçar nessa rocha que é Jesus Cristo. Lá na frente, tu, lá na frente os teus filhos, lá na frente os nossos netos, lá na frente a nossa posteridade vai dizer: o Deus ao qual servimos, conforme foi com os nossos antepassados no Mar Vermelho, conforme foi com Josué no meio do Rio Jordão, que levanta as 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, para que os filhos se pudessem lembrar como memorial. Conforme hoje, que nós temos também um dia que é memorial. O dia de hoje costuma ser dia de ceia, o primeiro domingo do mês. Podia ser todos os dias, podia ser uma vez por ano. Mas quero-vos dizer, queridos, amados, todos os memoriais, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, é para nos alicerçar e para não esquecermos que Deus é connosco. Tu, os teus filhos, os teus netos, as gerações vindouras hão de dizer: no ano do Covid-19, na época do Covid-19, o Senhor fez proezas, o Senhor fez milagres, o Senhor nos resgatou, porque o Senhor é lindo. Digam comigo, Deus é lindo. E para terminar o texto, queridos, diz assim o seguinte, versículo 25: e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Pois é, meus queridos amigos, eu não sei qual o temporal tu estás a passar.
E nestes últimos dias, eu tenho passado por temporais. E tu também tens. Ou não sei se é os temporais que têm passado por mim e por ti. Temporais que por vezes nos tocam, a nós, ou àqueles que amamos, na saúde, dificuldades, tribulações. Mas sabem uma coisa, queridos irmãos? Eu acredito piamente, porque eu acredito na palavra de Deus, não é palavra de homem, que Deus nunca permite que venha carga a tu e à minha vida que tu e eu não possas suportar. Tudo aquilo que vem a tu e à minha vida, quando nós dizemos que o temporal é grande, quando nós dizemos para Jesus: Senhor, porque é que tu estás a dormir? Parece que Deus está dormindo. Parece que o barco está cheio de água. Parece que o barco está mesmo a afundar-se. E que Jesus não faz nada. É aqueles momentos que Jesus parece estar inerte. Parece que está em silêncio. Eu quero te dizer que com o pouco tempo que eu tenho de cristão, porque eu tenho 47 anos, embora pareça que tenha menos, é para vocês se rirem, claro. Desde que, bem pequenininho, que a minha mãe me ensinou e o meu pai as Escrituras, eu vou-vos dizer, eu ainda conheço tão pouco esse Deus. Mas nesse pouco de tempo que eu tenho com esse Deus, que tu tens, eu nunca vi Deus a desamparar um filho seu. Eu nunca vi um barco, ao qual significa esse barco a nossa vida. Esse barco é a igreja. Os discípulos dentro desse barco és tu e eu. Mas nós continuamos a ter o mesmo mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo de Nazaré. O barco estava cheio de água. O barco estava a deparar-se com um grande temporal. Os discípulos sentiam-se como nós tantas vezes nos sentimos, impotentes, de mãos e pés atados. É verdade que Paulo e Silas estavam de mãos e pés atados. Mas quando oramos, os montes se movem. Quando oramos, o céu se rasga. Quando oramos, o inferno recua. Porquê? Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, igreja, nesse temporal, os discípulos dizem para o Senhor Jesus Cristo: não te importa a ti, Senhor, que nós pereçamos, que nós morramos. Só que eles esqueceram-se como nós tantas vezes nos esquecemos. Somos tão fáceis em esquecermos de tudo aquilo que Deus prometeu. Nós vamos atravessar, disse Ele para os discípulos, nessa passagem do Evangelho de São Lucas, para a outra margem, para a outra banda. Mas quando vêm as dificuldades da nossa vida, quando vêm os temporais, quando vem a tristeza, quando vem a aflição, nós por vezes pomos os pés pelas mãos, esquecemos daquela palavra chamada fé. Aquela palavra ao qual a igreja tem fé, não é uma fé qualquer, não é uma fezada qualquer, não é no nome de homem qualquer. A nossa fé é na pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa fé é inabalável, essa fé é indestrutível, essa fé que ninguém apaga do teu e do meu coração, é o escudo que nos protege de todos os dardos, de todas as setas inflamadas pelo inferno. Não sei qual o teu temporal, nem o meu próprio temporal eu ainda sei qual é. Sei que o meu temporal começou, o teu também se calhar começou. Sei que ainda continuamos debaixo do vento, continuamos debaixo das ondas altas, continuamos vendo a água debaixo dos nossos pés, porque o barco estava cheio de água. Mas eu quero te dar boas notícias nesta manhã. Eu tenho boas notícias neste domingo de manhã. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem poder para agora, nesse preciso momento, repreender todo o temporal da tua vida para que tu possas descansar. Jesus Cristo é o único que tem poder, aquele que intercede pelos homens na terra, junto do Pai do céu. Não há mais nenhum intercessor. A palavra do Senhor diz que Ele é o unigênito, o primogênito de Deus.
É o mediador entre o homem e Deus Pai. Está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós e por toda a humanidade e por todos aqueles que são chamados pelo teu nome. Nesta manhã eu quero te fazer um desafio. Descansa no Senhor. Pastor Paulo, não há Pastor Paulo nem menos Pastor Paulo. Descansa no Senhor. Pastor Paulo não sabe a minha dificuldade. Vocês também não sabem a minha. Não sabemos a do outro. Por vezes até vivemos ao lado de um vizinho. Bom dia, boa tarde, está tudo bem? Um sorriso. E não sabemos a dificuldade. Mas eu tenho boas notícias. E repito-me e não me canso de repetir as mesmas coisas para a nossa segurança. Podemos descansar no Senhor. Mas para descansar no Senhor Jesus Cristo, é preciso que tu e eu nesta manhã, é preciso que todos aqueles que me ouvem possam convidar Jesus a entrar no seu barco, a entrar nas suas vidas, convidar Jesus a entrar no seu temporal, para que Jesus possa fazer o mesmo que fez com estes discípulos, ao qual eles disseram: quem é este que até dá ordens aos ventos? Quem é este que dá ordens às águas, às ondas do mar, para que lhe obedeçam? Quem é este o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? É Deus, que tem toda a autoridade, se nós tivermos submissos, se nós lhe obedecermos. E nunca se esqueçam, nessa obediência, que é superior a qualquer sacrifício, tu podes ter paz. E para terminar, queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, é um convite tão conhecido. Capítulo 11, o versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta manhã, eu não vos falo de cor. Ao longo da minha vida, a minha esposa, os meus filhos, os meus amados irmãos que me veem nesta manhã, os meus amigos e muitos familiares meus, o Senhor tem sido o nosso socorro. Eu em mim mesmo não tenho força. O meu eu, a minha carne, não resiste aos ventos fortes. Não resiste à força do mar. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Jesus, Ele não está inerte. Jesus, Ele não adormeceu. Jesus não tirou férias. Jesus não envelheceu. Os olhos do Senhor contemplam os filhos dos homens na terra. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Porque te abates, minha alma, dentro de mim? Porque tu e eu não temos descansado mais, se sabemos que o Senhor foi, é e continuará. E a pergunta que eu faço nesta manhã é muito simples. Igreja, irmãos, amigos e todos aqueles que me ouvem, ao qual eu prezo, estimo, e nas minhas orações constante diante do Pai rogo por vós, qual foi o dia que Deus te desamparou? Qual foi o dia em que tu caíste, ou eu, e Ele com a sua destra fiel não te levantou? Qual foi o dia que Ele deixou de ser o teu companheiro? Qual foi o dia que Ele não cuidou de ti? Qual foi o dia que tu te levantaste e não estava lá o sol para ti? Eu quero te dizer, quer morramos, quer vivamos, nada trouxemos, nada levamos, nos nascemos e partiremos, mas o nosso Redentor, Ele se levantará no último dia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Que nesta manhã o poder do Espírito Santo, não pela palavra do pastor Paulo, mas pela palavra de Deus, possa entrar na tua casa
entrar no teu lar, entrar na tua família. E que todos aqueles que me ouvem, e se alguém ainda não fez do Senhor o descanso, o esconderijo do Altíssimo, aquilo que nele habita, descansará. Que possa fazer nesta manhã. Que tu possas dizer: Senhor Jesus, eu te aceito. Nesta manhã de domingo, eu quero fazer esta oração com o meu irmão Paulo. Eu te aceito, Jesus Cristo, como o meu Senhor, como o meu Salvador. Entrego a minha vida, entrego o meu ser, entrego a minha alma, entrego a minha casa em tuas mãos. Que tu me possas guiar, que tu, meu Senhor, me possas levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, para que a minha alma possa descansar. Descansa no Senhor. Que Deus te abençoe nesse grande amor de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então